Funcionários do SAMU ameaçam entrar em greve. Reivindicação é por pagamento de férias e 13º salário. Ministro da Economia Paulo Guedes anunciou que o país deve economizar 96 bilhões de reais em juros da dívida pública no próximo ano. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Parceria entre Correio e Secretaria de Assistência Social irá presentear crianças que vivem em vulnerabilidade social em Criciúma. Apesar da alta do dólar, especialistas afirmam que as pessoas não devem se preocupar. Rua João Pessoa passa por melhorias e trânsito na Centenário continua preocupando. E no esporte, a despedida dos clubes de Santa Catarina da Série A do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Preocupação à vista. Os funcionários do SAMU ameaçam entrar em greve. Reivindicação é por pagamento de férias e 13º. Confira na reportagem de Débora Correia. Os trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, das regiões de Criciúma e de Araranguá, podem parar suas atividades na próxima quinta-feira. Conforme o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde de Criciúma e região, o Sindisaúde, a categoria cobra da OZZ Saúde, que administra o SAMU em Santa Catarina, o pagamento do 13º salário e férias. Sexta-feira tivemos uma assembleia, com os funcionários do SAMU. Ficou definido que se o pagamento, no caso a férias e o 13º, não fossem pagos até o dia 11, eles entrariam em férias a partir do dia 12. Que essa é a nossa maior reivindicação no momento, é a férias e o 13º que não foi pago a primeira parcela ainda. Além disso, os funcionários reivindicam também a falta do reajuste salarial, que se estende há alguns anos. O maior problema que nós estamos hoje também é 2 anos, sem cumprir a convenção coletiva, que estão sem dar o aumento para os funcionários. Tem alguns setores insalubres também que eles não estão pagando. E também temos essa falta de férias e o 13º, que é o que está mais prejudicando hoje atualmente. O sindicato está atento também ao fim do contrato com a OZZ, que poderia, segundo o vice-presidente, complicar ainda mais a situação dos funcionários. A nossa maior preocupação hoje é que foi informado, que nós tivemos reunião agora semana passada com o diretor jurídico, o Clauber. Ele nos informou que o contrato agora acaba dia 19 de dezembro e a nossa preocupação é, caso não seja renovado, como é que vai ficar os funcionários diante dessa situação toda. A paralisação, segundo o vice-presidente, pode afetar os atendimentos em toda a região, já que todos os funcionários, com exceção dos médicos, devem aderir à greve. Hoje na nossa região nós temos em média 170 funcionários, daí inclui as enfermagens, que são os técnicos de enfermagem, e os enfermeiros, a princípio, que nós representamos esses profissionais. Mas as ambulâncias vão continuar nas ruas. O vice-presidente explica que no caso dos serviços de saúde, a legislação obriga que pelo menos 30% dos serviços sejam mantidos em uma paralisação. Apesar do SAMU também ser a área da saúde, ser considerado um serviço essencial, nós não podemos parar 100%. Tem uma lei que determina que funciona 30%. Nós iremos fazer uma escala, junto com os trabalhadores, e iremos manter 30% funcionando do trabalho do SAMU. Isso quer dizer que vai ter um prejuízo para a sociedade de 70% no atendimento. Se a greve for deflagrada, a preocupação então é com a precarização dos atendimentos. Irá sair com um atendimento bem precário e bem restrito para a população. Isso vai sofrer bastante a população. E gostaríamos, que nós pudéssemos resolver isso, antes do dia 10, do dia 12, que foi efetuada a greve, que seja efetuado o pagamento, de repente antes, que a OZZ tente entrar em contato com nós, efetue o pagamento, para que isso não aconteça e não prejudique principalmente a população e os nossos funcionários consigam receber seus salários em dia.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o país deve economizar 96 bilhões de reais em juros da dívida pública no próximo ano. Segundo o ministro Paulo Guedes, essa economia se deve à baixa da taxa básica de juros, a Selic, que está estabilizada em 4,9%. O anúncio foi feito durante um seminário do BNDES sobre os desafios do saneamento básico no Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi a primeira figura política a discursar. Guedes iniciou a fala apontando os gastos públicos como o grande problema econômico do Brasil nos últimos 40 anos. Esse excesso de gastos, chegou a 45% do PIB, era só uma dimensão do problema. A segunda dimensão é que não só se gasta muito, mas se gasta mal. E o nosso programa de ajuste começou exatamente assim. Qual o primeiro grande gasto público? 750 bilhões esse ano e subindo 40, 50, 60 bilhões todo ano. Previdência. E uma previdência que embutia muitos privilégios. Então nós fomos lá e removemos os privilégios da Previdência Social brasileira. De acordo com o ministro, a aprovação da reforma da Previdência, aliada à baixa da taxa Selic, estabilizada em 4,9%, contribuem para que os juros da dívida pública diminuam em 2020. Resultado para o ano que vem já, contas do Mansueto de 2 semanas atrás. As despesas de juros vão cair 96 bilhões de reais. 96 bilhões de reais são 3 Bolsas Família. Segundo o Banco Central, de outubro do ano passado até o mesmo mês desse ano, os juros da dívida pública somaram 349 bilhões de reais, o que equivale a quase 5% do PIB. Somente sobre esse valor, a economia prevista pelo secretário do Tesouro Nacional e anunciada por Guedes representaria uma diminuição de 27% dos gastos. O Brasil reconstrói uma Europa todo ano sem sair da miséria. Eram 100 bilhões de dólares o dinheiro que foi usado para reconstruir a Europa no pós-guerra. Em 8, 9, 10 anos, eles reconstruíram a Europa continental com os recursos do Plano Marshall. E o Brasil faz um Plano Marshall todo ano. Todo ano o Brasil gasta um Plano Marshall de juros da dívida. Guedes ainda aproveitou o discurso para falar que os financiamentos do BNDES devem ganhar novo foco. De acordo com o ministro, empresários não podem se tornar campeões mundiais a partir de financiamentos com dinheiro público. O BNDES está voltando às suas nobres funções. É a qualidade do investimento público. Saúde, saneamento, tecnologia, educação, recuperação de estados e municípios. E não encher o bolso de meia dúzia de empresário privado, tem boas conexões e vem aqui. A seguir, parceria entre Correio e Secretaria de Assistência Social de Criciúma irá presentear crianças que vivem em vulnerabilidade social aqui na nossa cidade. A segunda-feira foi de tempo nublado em todo o sul de Santa Catarina. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o sol predominará em meio às nuvens. Existe a possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima ficará na casa dos 17 graus e a máxima não ultrapassa a marca dos 32. Na quarta-feira, o dia começa firme com a presença do sol, mas no decorrer do período, uma nova massa de frente fria traz instabilidade à região, ocasionando chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 15 graus e a máxima será de 33. Na quinta-feira, mesmo cenário, tempo bom no período matutino e chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 35. Na sexta-feira, a chuva vai embora, mas apesar do tempo firme em toda a região, as temperaturas terão leve queda. A mínima será de 14 graus e a máxima de 25.
Uma parceria entre o Correio e a Secretaria de Assistência Social aqui da nossa cidade, Criciúma, irá proporcionar um Natal mais feliz para crianças que vivem em vulnerabilidade social. Acompanhe. Os 6 Centros de Referência de Assistência Social de Criciúma, os CRAS, foram contemplados nesse ano com a campanha Papai Noel dos Correios. A ação contempla 250 crianças e tem o objetivo de estimular a escrita e responder via presentes aqueles que escrevem ao Papai Noel. Esse é o segundo ano consecutivo que a campanha Papai Noel dos Correios é feita em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município de Criciúma. Com a solidariedade, todas as crianças de até 12 anos, atendidas pelos CRAS da cidade, vão receber presentes nesse Natal. Essa campanha Papai Noel dos Correios já existe há mais de 30 anos. É uma campanha nacional dos Correios, tudo muito bem organizado, com editais. E já pelo segundo ano, a Secretaria da Assistência Social, através dos CRAS, através do nosso serviço de convivência, que a gente tem as crianças de 0 a 17, nesse caso escolhidas de até 12 anos, está participando, né? Entregamos para as crianças para que elas fizessem as cartinhas e a gente posteriormente entregamos aos Correios. O secretário conta que todo o processo, desde o início da parceria até a adoção das cartinhas, levou alguns meses. Os Correios primeiro lançou um edital, tá? Depois escolheu essas crianças até 12 anos, teve um período para que essas crianças escrevessem uma cartinha dizendo qual o sonho queria que fosse realizado, qual o brinquedo, o porquê. Então tem todo um contexto das crianças e também fazer uma redação, que isso também é bem pedagógico, né? Cada cartinha foi encaminhada aos Correios. De lá, em poucos dias, todas foram adotadas. As cartinhas foram entregues aos Correios. O Correio determinou um período em que a população pudesse passar em todas as agências, pegar essas cartinhas, as cartinhas puderam ser lidas, porque as pessoas puderam escolher qual o brinquedo que casasse no seu orçamento para poder realizar esse sonho. E aí, depois disso, teve um período de entrega desses brinquedos. O secretário conta que teve a oportunidade de ler algumas cartinhas e que em cada uma delas há histórias que emocionam. Nosso pessoal aqui da secretaria, a gente leu algumas cartinhas, foi uma comoção total aqui. Crianças simples, com um sonho muito simples, que para nós que temos uma condição um pouco melhor, a gente acha até absurdo que aquilo ali seja o desejo de uma criança de um ano inteiro que espera chegar o período do Papai Noel para receber aquele brinquedo. Então, coisas muito simples, até material escolar, as crianças pedem, até cesta básica para alimentar também os pais. Então a gente se comove muito. Quem teve a oportunidade de passar nos Correios e fazer a leitura dessas cartinhas, com certeza se sentiu tocado, ao ponto até de que então todas as cartinhas tiveram os presentes contemplados. Os presentes que foram pedidos nas cartinhas serão entregues para cada criança na próxima semana. Os Correios finaliza toda a arrecadação dos brinquedos nessa semana e a gente vai marcar para a semana que vem fazer as entregas. São crianças dos 6 CRAS. A assistência social tem CRAS no bairro Renascer, no Cristo Redentor, na Próspera, no bairro Tereza Cristina, no Vida Nova e na Santa Luzia. Crianças de até 12 anos de todos esses bairros foram as contempladas. Bom, e parece que o dólar acima dos R$4 veio mesmo para ficar. A última vez que a cotação ficou abaixo deste valor foi em 16 de agosto. Porém, alguns especialistas afirmam que as pessoas não devem ficar estressadas. A moeda americana exerce uma grande influência sobre a nossa economia, mas o real ainda tem margem para sair no lucro. Com o dólar em alta, a área de embarque internacional do aeroporto está assim, mais vazia do que o normal. Porque afinal, viajar para fora do país está caro. Mas como tudo tem o seu lado positivo, tem um setor da nossa economia que sai ganhando com essa história, o turismo brasileiro. Porque se viajar para fora do país está tão caro, a solução é curtir as férias aqui no Brasil. E diga-se de passagem, não é nada mal. Estava pensando em ir para Buenos Aires, porque era um destino que a gente nunca tinha ido. E todo mundo fala, realmente, internacional é um dos destinos mais em conta.
Mas quando a gente foi pesquisar, na verdade estava mais caro do que o que a gente tinha comprado uma outra passagem para a Europa, por exemplo, há um tempo atrás. Então a gente falou, não, tá inviável. Aí a gente começou a pesquisar algumas opções nacionais, também estava caro, porque a passagem aérea essa época do ano é bem complicado de achar. Mas aí a gente viu Foz do Iguaçu, que foi um destino que estava um preço assim, que pensando no final de ano, estava ok assim para pagar. E aí foi isso, aí a gente decidiu, a gente está indo agora no final do ano ficar 2 semanas lá. A procura pelas viagens nacionais aumentou nos últimos tempos, justamente por causa do preço. Esse ano realmente teve um aumento na procura no nacional, tanto como hotel e resort ou cruzeiros por causa do aumento do dólar. Porque não é só... Nós temos dólares reduzidos para incentivar a compra, mas a pessoa tem que comprar o dólar na cotação. E aí que é onde pega, porque tem um custo, quer comprar, tem gastos, comida, ingressos, então está pesando um pouquinho em adiar essa viagem para o exterior e investir com a família no nacional. No caso da Rosilene, o dólar turismo que ela pagou R$ 4,99 assustou. Mesmo assim, ela vai viajar para Portugal. Mais um sacrifício de mãe. Eu vou porque eu preciso ver meu filho. Estou com muita saudade e vou, mas se for preciso pagar de novo, eu vou pagar. Entendeu? Vale a pena, né? É um país muito bom de se viver, né? Eu vou, daqui a um mês eu volto. Agora, se o dólar alto pesa no bolso do turista brasileiro, com o estrangeiro acontece o contrário. Estes espanhóis que chegaram ao Brasil, por exemplo, parecem ansiosos para conhecer algumas maravilhas do Rio de Janeiro. Sí, las playas, el Cristo, el que más Pan de açúcar. de azúcar y pues bueno, venimos también la escalera de Celerón, ¿sí? Sim. Escalera de Celerón. Aproveita então, viu? Graças. E é assim que funciona. Todo país tem a sua própria moeda. Mas na hora de fechar negócio, o dólar pesa muito. Desde o café da manhã até o momento em que você chega de casa, seja pela condução, seja pelo carro próprio, você tem efeito da variação cambial mexida no teu bolso. Um exemplo está aqui neste açougue. A carne, como muitos produtos, é cotada em dólar. E com a disparada dos preços dos últimos dias, os valores subiram bastante. Mais um prato indigesto no meio da guerra comercial da China, que importa bastante carne dos Estados Unidos. Eu fui sábado passado no Atacadão, está R$ 41 contra filé. E ele falou que ia aumentar mais e todo tipo de carne, de primeira, de segunda, de terceira, tudo está caro. E agora começou o ovo, né? Daqui a pouco as galinhas não estão nem colocando mais ovo, porque aumentou tudo. Sim, a guerra comercial China-Estados Unidos mexe com a demanda de produtos do qual o Brasil tem grande intensidade comercial, frango, soja, café, minério de ferro, zinco, aço e, consequentemente, mexe com esses preços e vai mexer na mesa do brasileiro. Não é só na mesa. Se os exportadores estão gostando, os importadores não acham que o dólar alto é uma tragédia. O dólar alto encarece todos os produtos, incluindo os chineses. A indústria nacional pode tirar proveito dessa história. Dá até para melhorar a expectativa para a economia no ano que vem. Nós temos bons elementos para imaginar que a economia durante o ano que vem cresça o dobro desse ano. Se o nosso crescimento para esse ano estiver em torno de 1%, pode dizer que a gente cresça entre 2% e 2,5% para o ano que vem. A seguir, a despedida dos clubes de Santa Catarina da Série A do Campeonato Brasileiro. Motoristas que trafegam pela área central de Criciúma devem ter atenção redobrada.
As obras na Avenida Centenário ainda não terminaram e na Rua João Pessoa também estão a todo vapor e exigindo cautela, acima de tudo, também paciência. Os últimos dias têm sido de muitos transtornos aos motoristas que trafegam em Criciúma. A Avenida Centenário, principal via da cidade, estava em obras, além de trabalhos em outros pontos, o que deixou o trânsito interditado ou em meia pista. A situação deve se acalmar nos próximos dias. As obras na Avenida Centenário foram suspensas na reta final desse ano e as atividades serão retomadas apenas no dia 7 de janeiro. Segundo a secretária de Infraestrutura do município, Kátia Smilewski, a decisão foi tomada para evitar transtornos aos motoristas e ao comércio. Enquanto não atuam na Avenida Centenário, as equipes da JR Construções e Terraplanagem, empresa responsável pelas obras, estará concentrada na revitalização da Rua João Pessoa. No local, os trabalhos devem encerrar ainda esta semana. Bom, agora vamos de esporte. Ontem, domingo, foi realizada a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os catarinenses se despediram da competição com 2 empates. Em Floripa, o Avaí se despediu da Série A encarando o Atlético Paranaense. Jogo que não valia nada e o resultado não poderia ser diferente. Avaí 0, Atlético Paranaense também 0. No Rio de Janeiro, a Chape deu adeus à Série A, duelando frente ao Vasco no Maracanã. Iago Pikachu, cobrando o pênalti, fez Vasco 1-0. No finalzinho do jogo, Vini Locatelli empatou a partida. Final, Vasco da Gama 1, Chapecoense também 1. Com o fim da rodada, a Série A terminou assim. O Flamengo, com 90 pontos, foi o campeão. O Santos, com 74 pontos e 22 vitórias, foi o vice-campeão. O Palmeiras, com 74 pontos e 21 vitórias, foi o terceiro. Na quarta posição, com 65 pontos, ficou o Grêmio. O quinto foi o Atlético Paranaense, que somou 64 pontos. O São Paulo tem 63 e é o sexto. O Internacional, com 57, ficou em sétimo. O Corinthians foi o oitavo e somou 56 pontos. Na nona posição, com 53, ficou o Fortaleza. O 10º foi o Goiás, que somou 52 pontos. Os catarinenses terminaram a competição nas 2 últimas colocações. A Chapecoense ficou em 19º com 32 pontos. O Avaí somou 20 pontos e ficou na 20ª posição. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo estão classificados para a fase de grupos da Libertadores 2020. Internacional e Corinthians estão classificados para a pré-Libertadores. Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense se classificaram para a Copa Sul-Americana. Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí foram rebaixados à Série B do ano que vem. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.